Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, esse auditório da Faculdade FIA, para este evento organizado pelo Instituto GESC. Antes de falar um pouco mais sobre o evento, eu gostaria de pedir licença para vocês para exibir um vídeo bem curto de 2 minutos, que fala um pouco sobre a história do Instituto e como é que é o nosso trabalho. Praxe nossa fazer a abertura com esse vídeo, até para que quem está conosco pela primeira vez conheça um pouco melhor o trabalho que a gente realiza. Ok? O Instituto GESC, IGESC, uma organização da sociedade civil que nasce dentro de uma escola de negócios, a FIA. Pioneirismo é nossa marca. Partilhar conhecimento e experiência é nosso ofício. Concebemos e prestamos consultoria em projetos de investimento social para aproximar o mundo dos negócios e a sociedade civil organizada. Acreditamos que é preciso capacitar e desenvolver práticas do voluntariado corporativo. Fazemos tudo isso para fortalecer cada vez mais as organizações da sociedade civil. É assim que pensamos. É assim que agimos. A cada dia construímos mais. Cidadania, transformação, ética. Nossas ideias e seus ideais. Criado com a vocação de trabalhar na melhoria da gestão de organizações da sociedade civil, o GESC, Programa de Capacitação e Gestão, já atendeu mais de 800 organizações, capacitou mais de 1.400 gestores sociais e conta com o trabalho de mais de 1.200 voluntários, alunos e ex-alunos da FIA. É esse capital humano que alia conceitos e práticas, que capacita organizações para o desenvolvimento da gestão social. Graças ao apoio da FIA e de importantes parceiros, empresas e organizações da sociedade civil, podemos garantir um programa de gestão com reconhecimento internacional. Para dar escala tanto ao nosso programa quanto à prestação de serviços, foi criado o Instituto GESC, ou IGESC. Entendemos que ser voluntário é muito mais do que doar uma parte do tempo. É envolver-se de corpo e alma em um trabalho de transformação da sociedade. Por tudo isso, a Association of MBAs apontou o GESC como um dos melhores programas de capacitação de gestão social do mundo. O IGESC é conhecido pelo seu trabalho, muito mais pelo seu trabalho de capacitação em gestão para organizações da sociedade civil. Atualizando um pouco os números que o vídeo apresenta, nós já tivemos a oportunidade de realizar 76 edições do programa GESC. Estamos agora na edição 77 este ano. Já passaram pelo programa mais de 850 organizações. Mais de 1.400 gestores foram capacitados e 1.300 profissionais que atuaram como consultores sociais voluntários. Esse trabalho, como o vídeo diz, é um trabalho único, né? Quando o nosso curso foi apontado como um dos melhores, foi nesse sentido de conseguir unir, né, o conhecimento da academia com o trabalho voluntário voltado para a capacitação, para o fortalecimento da sociedade civil de um modo geral. Ou seja, hoje é muito mais do que isso, né? A nossa missão é promover o fortalecimento dos diversos atores da sociedade civil brasileira por meio da educação em gestão, cidadania e sustentabilidade. Além da capacitação do GESC, que é oferecido como um programa de capacitação em gestão, o Instituto hoje atua também na prestação de serviços de consultoria em projetos de investimento social. Prestamos também serviços de apoio ao fortalecimento do voluntariado empresarial, afinal de contas são 25 anos, né, atuando com profissionais que trabalham em empresas e realizam um trabalho voluntário. E também
temos o privilégio de, por estarmos dentro de nascermos, né, e estarmos dentro de uma escola de negócios, de atuarmos como ponte entre o mundo dos negócios e da sociedade civil. Para todos nós que trabalhamos no Instituto, a grande maioria, alunos e ex-alunos aqui da casa, é um privilégio, né, a gente poder estar dentro daquela que é considerada uma das melhores, se não a melhor escola de negócios do país, e ao mesmo tempo estar fazendo essa ponte, estar atuando diretamente junto à sociedade civil, que tem um peso hoje, né, na concretização do projeto de país muito grande. É nesse sentido de ser uma ponte, né, entre esses dois mundos que nós procuramos realizar regularmente eventos como este, que provocam e incentivam a reflexão sobre temas de destaque da atualidade. Nós não desejamos aqui no IGESC, esse tipo de evento que estamos aqui recebendo vocês, tratar de assuntos ligados exclusivamente a negócio e gestão. Não, esse é um campo que a FIA atua de modo muito intenso e oferece regularmente uma quantidade enorme e muito diversificada de eventos. Esses trabalhos que a gente apresenta aqui no Instituto, a gente deseja tratar de temas mais amplos, que exerçam influência junto à sociedade como um todo, mas que também tenham impacto com os negócios. Esse é o nosso objetivo nesse tipo de trabalho que nós estamos apresentando hoje para vocês. Então, inaugurando essa modalidade, nós, em novembro de 2018, realizamos um evento semelhante a esse, tratando da diversidade, mas do ponto de vista feminino, do ponto de vista das mulheres. Então, falamos de diversidade no modo geral, mas as nossas debatedoras foram apenas mulheres naquela oportunidade. Em março de 2018, nós, então, inauguramos um ciclo de 2 eventos para tratar da questão da maturidade, que nós denominamos Ecos da Maturidade. Em março, nós trabalhamos a questão dos desafios da longevidade, né? Procuramos conversar sobre efeitos da longevidade e a questão dos relacionamentos intergeracionais. Para essa noite, que nós estamos batizando de O Devir Promissor, a ideia é como se preparar para o envelhecimento, né? Considerando de variadas dimensões. Antes de passar a bola para o pessoal que vai trabalhar o tema com vocês, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos debatedores que vão estar aqui presentes conosco, professora doutora Ana Cristina Limonge França, professora da casa, né, bastante conhecida e uma referência, né, quando se fala em questão de qualidade de vida. Não, tá. Eu não ia falar, mas já que você falou, Sandra, eu endosso a sua opinião. A doutora Sleita Nigawa Guimarães, que daqui a pouco a Yara vai apresentar, e o professor Williams Fiore. Serão os nossos 3 debatedores dessa noite. Também quero agradecer à FIA pela cessão das instalações, pelo apoio na divulgação do evento, como vocês viram. Ao grupo organizador, os meus colegas e minhas colegas que trabalham conosco, que na verdade são eles que organizam, né? A gente só vem aqui fazer a sala, mas são eles que organizam na verdade. A Yara Santos, se você ficar sentada, ninguém vai lembrar da Yara. A Cristina Moreno, que está ali também lá adiante. A Ana Aurélia Pereira, nossa mestra de cerimônias. E ao João Suede. O João não pôde vir, né? O João não veio, mas é outro colaborador que faz parte do grupo também. Também quero agradecer a equipe de apoio técnico da FIA, que cuida de toda essa parte do som e de imagem, que hoje está capitaneada e representada pelo César, nosso colega de longa data também, que sempre nos apoia na realização dos trabalhos. E também queria registrar e agradecer a presença da doutora Luísa Dalben, que faz parte da comissão técnica do Conselho Regional de Enfermagem. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar aqui o microfone para a Yara, que vai explicar um pouco como é que é a dinâmica do nosso evento e também compor aqui o espaço dos debatedores. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Nosso evento, então, ele tem 3 debatedores. Nós temos a nossa mediadora, que é a nossa pesquisadora, Ana Aurélia Pereira,
E nós teremos, então, uma breve apresentação pela Ana Aurélia, do primeiro bloco de assuntos. Terminada essa apresentação, nós abrimos para debate com os 3 debatedores. Nós teremos 20 minutos para cada bloco. Okay? E, nesse meio tempo, nós teremos também a participação de vocês. Assim que, se vocês se sentirem à vontade, quiserem fazer alguma questão nesse momento do debate, também são bem-vindas as colaborações. Okay? Então, vamos compor a mesa, vamos compor o nosso espaço aqui. Então, nós temos, na noite de hoje, como palestrantes, a professora Ana Cristina Limons de França. Ela é professora titular e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão de Qualidade de Vida na FEA-USP. É pró-reitora adjunta da USP no biênio, no biênio de 2016-2018, presidente nacional da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado em Filosofia, PhD, Gestão de Recursos Humanos, Pessoal e Administração em geral. Possui aperfeiçoamento em CPLC pela Harvard Business School e Educação e Ensino Continuado e de Adultos. Queria, então, chamar a professora Ana Cristina. Dr. Isley Tanigawa Guimarães, médica com especialização em acupuntura e medicina preventiva, certificada internacionalmente em medicina de estilo de vida. Coordenadora do curso de estilo de vida no Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do grupo de cuidados paliativos e medicina integrativa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Por favor, Dr. Isley. E William Ciori, graduada em Marketing pela ESPM, graduada em Música pela Universidade Livre de Música Tom Jobim, professor docente no curso de pós-graduação em Gerontologia do Hospital Albert Einstein, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atualmente, é gerente de Relações Profissionais na Ontex Brasil, Big Frau. Williams, por favor. Desejo passar, então, a palavra para a nossa mediadora e pesquisadora, também voluntária do Instituto GESC, Ana Aurélia Pereira. Boa noite, muito bem-vindos. Obrigada por terem enfrentado as condições mais adversas hoje para prestigiar o nosso evento. Espero que todo mundo aí aproveite bastante. Eu sempre falo que eu sou especialista em pesquisa, mas eu vou tentar não deixar vocês dormirem. E a gente veio aqui nesse segundo evento falar da longevidade, esse fenômeno que está assolando a nossa vida, está impactando a nossa vida como um todo. Então, eu trago boas notícias. Estamos vivendo mais. Essa mudança, essa perspectiva de vida alongada, ela traz embutida uma pergunta: o que vai ser de mim, o que vai ser de cada um de nós nesse envelhecer? E a gente quer convidá-los a mudar o sujeito dessa pergunta. O que eu vou ser quando envelhecer? De forma ativa, de forma escolhida. Mas pensar individualmente, a gente também se preocupa em pensar coletivamente. O que vai ser do Brasil envelhecido? O que o Brasil pode ser quando envelhecer? Vivemos, então, a falsa ideia de um país jovem. O Brasil é o país do futuro. Essa juventude que não se esgota muda de perspectiva com esse envelhecimento da população. E aqui eu gostaria de apresentar... tá congelado. Eu estou aqui... Desculpa, gente. Então, essa é a pergunta que a gente veio fazer aqui. O que você vai ser quando envelhecer?
E aqui eu queria apresentar esse contexto do envelhecimento da população ao longo do tempo. Na linha horizontal, eu tenho de 2000 até 2060, a linha laranja, a população de 0 a 14 anos. Então, numa linha descendente. A linha branca, a população 65 anos ou mais. Na linha ascendente, essa linha azul escuro é a população de 15 a 64 anos, que é a população economicamente ativa nos modelos atuais. E essa linha azul clara, que é a relação de pessoas fora do mercado sobre a quantidade de pessoas dentro do mercado, ou seja, pessoas que contribuem versus pessoas que não contribuem, e a dependência cada vez maior e chegando a índices insustentáveis, mantendo-se a configuração que a gente tem atualmente. Por que a gente envelheceu? Por que a gente vive mais? A gente não só vive mais, mas menos jovens nascem. Essa linha de dependência, que também era grande ali, era alta no começo dos anos 2000, por que aqui ela é mais dramática? Porque ali eu tinha uma maior dependência de jovens. Aqui eu tenho uma maior dependência de pessoas mais velhas. E os anos, a partir dos 65, são os anos mais caros, onde eu preciso de mais cuidado, eu preciso de mais atenção. Então, essa dependência ela é mais profunda. É uma revolução silenciosa, mas ela é urgente, ela é atual, ela não é o futuro. A população de idosos do Brasil hoje é equivalente à população do Chile inteiro. Hoje, 50 milhões de brasileiros têm 50 anos ou mais, numa população de pouco mais de 210 milhões de pessoas, é aí 1/4 da população. E a gente sabe se preparar para essa longevidade enquanto povo, enquanto cultura? A gente tem aqui a porcentagem, a parcela da população que declara ter poupança para a velhice. Os maiores, aqui é o Canadá, 59% da população, os Estados Unidos, 54%, o Brasil está lá, né, no finalzinho do funil, 11% da população apenas declara que faz alguma poupança especificamente para a velhice. Esses são dados do Banco Mundial. Está, inclusive, ali um pouco abaixo da média da América Latina. É um otimismo, né, que a gente não sabe como combater esse otimismo e trazer as pessoas para a realidade. Aliado a esse cenário de baixa perspectiva de planejamento, a gente tem um agravamento da crise econômica. E fez aumentar em 12% o número de lares onde a aposentadoria, onde o rendimento recebido de pensão ou de aposentadoria é a principal fonte de renda dos lares. Então, a renda do idoso, que já é comprometida com medicamento e com outras coisas, agora passa a fazer parte da renda dos mais jovens. Em 2014, 57% dos idosos não tinham qualquer reserva financeira, apenas a aposentadoria, segundo o levantamento do Serasa. A proporção de idosos na força de trabalho vem aumentando. Era 5,9% em 2012 e já passou a 7,2% em 2018. Esse número são mais de 7,5 milhões de pessoas na força de trabalho acima de 65 anos. 9 em cada 10 brasileiros depende do INSS. Então, esse voltar ao tempo de trabalhar, as pessoas passarem mais tempo no mercado de trabalho, o que isso traz? Traz, além da possibilidade de melhorar a renda, de manter um padrão de vida, a convivência intergeracional. A gente tem jovens, muito jovens, convivendo com uma população mais madura, com paradigmas diferentes, com percepções de mundo completamente diferentes. E esse diálogo precisa ser melhorado.
a PwC, né, PricewaterhouseCoopers, estima que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil será de pessoas com 45 anos ou mais. A Mature Jobs, que participou do nosso primeiro evento aqui, é uma plataforma que oferece, que nasceu para oferecer oportunidades de trabalho para profissionais com mais de 50 anos. Ela tem 3 anos de atuação. Esses são os números que a Mature Jobs conseguiu nesses 3 anos de atuação. 780 empresas se dispuseram a oferecer vagas. Essas 780 empresas ofereceram 1.000 vagas específicas para esse público. 45 mil pessoas se candidataram. 850 foram contratados. É menos de 1% da base total. Então, são barreiras que a gente precisa pensar em como transpor. Aqui tem o cartaz desse filme, que é de 2015, The Intern, ou aqui em português, Um Senhor Estagiário, que trata dessa relação, como é que é o encontro das gerações. O personagem do Robert De Niro era um vendedor de lista telefônica, que começou como estagiário na empresa e chegou a diretor. E o prédio onde funcionava a empresa foi comprado por ela, que é dona de uma plataforma de venda online de roupa. E esse choque de relações, de gerações, é o que o filme trata, é um filme bastante interessante. Então, é preciso repensar o ciclo da educação profissional, estimulando a atualização e a capacitação das nossas gerações. O futuro não é mais como era antigamente. Eu convido, então, os nossos panelistas, a doutora Limonge, o Williams, a doutora Slay, para debater esse assunto. Pode começar? Então, tá bom. Tem outro microfone aqui para vocês. Bom, acho que a gente tem um choque de realidade, né? Algumas informações eu acho que são bastante interessantes, porque quando a gente olha para o cenário no Brasil hoje de envelhecimento, né, e a gente tem 50 milhões de pessoas acima de 50 anos. É um número que eu falo bastante nas minhas apresentações, esse número. E eu faço alguns comparativos que 50 milhões é mais do que a população total, né, da Espanha, é mais do que a população total da Argentina. Principalmente para a gente que atua dentro da área de saúde, a gente participa de muitos congressos e sempre tem muita gente de fora que me fala: olha, a gente tem um modelo de saúde na Suécia, onde são 10 milhões de habitantes. E a gente tem 5. Então, ou seja, os nossos desafios, desafios que a gente tem impacto são muito maiores. E quando a gente olha, principalmente nessa temática do que vai ser daqui para frente e como que a gente vai construir esse novo momento, né? Eu acho que, na minha visão, é super importante a gente repensar que tipo de sociedade que a gente está criando hoje, né? E eu estava até conversando com a doutora Luísa de que meu medo é quem é que vai cuidar da gente. Eu acho que essa é a pergunta. Quem é que vai cuidar da gente? A gente tem menos filhos, né? E, de alguma forma, quando a gente olha para a sociedade como um todo, até a questão de trabalho, não vai ter jovem para trabalhar. Por mais que as empresas, e a gente tem um problema cultural, as empresas ainda, a gente tem uma visão da década de 70 e 80, né? Com aquela mentalidade industrial, onde a força jovem de trabalho. Porém, isso vai mudar e já está mudando muito rápido. E a gente não se preparou ainda para isso. Então, eu até gostaria de saber de vocês, né? Olhando para esse cenário até de saúde, no dia a dia que a gente lida com as demandas das pessoas e as mazelas do dia a dia, como que a gente pode olhar isso para frente, né? E como que a gente vai ser lá na frente também. Boa noite. Se a gente parar para pensar que de 1920 para cá, na média, nós estamos vivendo 30 anos a mais. Então, a questão sempre fica assim: como que a gente quer viver esses 30 anos a mais
e de que maneira, em que condições, não é? E quando a gente se depara com esse cenário todo, eu acho que, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, o que permitiu o surgimento da medicina do estilo de vida foi o dinheiro. Porque quando as pessoas viram que a conta não ia fechar mais dentro de casa, quando o governo começou a ver que não ia mais fechar a conta, e principalmente quando as empresas de saúde se deram conta de que a conta não ia fechar mais, se não fosse atuado também na prevenção e na mudança dos hábitos, na educação dos hábitos da população, isso ficaria muito difícil. E aí é um baita de um desafio, não é? Porque o pessoal fala assim, puxa, morreu de repente, puxa, teve algum problema de saúde de repente. E, na verdade, não. Aquilo foi sendo construído, foi sendo alimentado, aquele problema de saúde, ao longo de muitos anos. E com coisas pequenas, que parecem muito inofensivas, e que também acho que é um desafio da gente combater. Que é você achar que não tem problema nenhum, a pessoa tem uma alimentação muito, muito calórica, muito rica em gordura. Parece conversa de gente chata, né? Fala, puxa, mas isso aqui é o que eu posso fazer? Onde é que fica a minha alegria? Puxa vida, sua alegria está em você envelhecer e você estar ativo, você ter sua autonomia, você poder conviver com as gerações que vêm depois de você, não é? Então a gente tem lutado bastante para essa quebra de paradigma. Isso pensando na parte médica, né? Porque o grande desafio é como é que as pessoas vão se preparar para o futuro. Porque eu vejo pelos meus pais, eles são assim, puxa, de repente eu fiquei velho. E isso com 70 anos de idade, quando eu ouço falar que Mature Jobs é para a partir de 50 anos, e que esse dado é aterrorizante. Porque você vê como as pessoas ainda estão, muitas vezes, no auge da sua produtividade e maturidade. É o melhor momento, geralmente. Não é? Uma coisa, desculpa se eu interromper. Grandes executivos, né, na vivência que eu tenho, o melhor momento de qualquer profissional é quando ele chega aos 50 anos. É quando ele já está maduro, as vaidades já foram todas embora, já parou de fazer besteira. E aí é o momento que a sociedade fala, agora você tem que parar. É muito esquisito essa história, né? Peraí, quantos anos você tem? Eu estou com 43. Então, eu posso te dizer que a melhor idade é aquela que a gente está vivendo. Eu estou com 66 e é a minha melhor idade. Sim. Então, eu acho que é um a minha régua está meio estranha. Não é. Eu acho que não é. Eu acho que essa alegria... Eu fiz 66 e quando deu 00:01 eu pus no Facebook. Estou fazendo 66 anos. Que delícia, as coisas estão fluindo. E, quer dizer, delícia se tem problemas de saúde, já tive câncer, já tive problemas de família, morre gente, nasce gente e tal. Mas essa sensação de que você viveu alguns ciclos que te dão o prazer de que sim, a vida vale a pena, eu acho que isso é interessante. E é o que a gente não tem, quanto mais jovem, mais aflito. Exatamente. Infelizmente, porque há uma realidade. Vai viver mais ciclos de carreira, mais ciclos de escolhas. Eu vou ser médico, tá. Por 5 anos, 10 você fica médico. X, mas aí você vai fazer um MBA, ou vai fazer uma especialização, ou vai fazer um outro tipo de interação, e os ciclos, que eram 7 anos, hoje são em torno de 15, 20, e rodam 8, 10 vezes. Né? E é engraçado, como quando eu comecei a dar aula, eu tinha a idade dos meus alunos, praticamente. Aí chegava até professor em sala. Aliás, quem me levou para dar aula, isso nos anos 70, que foi minha primeira chefe, que está aqui, isso é longevidade, somos amigas há muito tempo, e ela era uma chefe exigente, diga-se de passagem. Achava que eu era aluna, que eu não era professora. Depois eu passei a ser mãe, depois avó. E agora, com a turminha deste semestre, eu falei, já posso ser bisa, porque eles têm 15 e 16 anos. Meus netos têm entre 5 e 9 anos de idade, são 4 netos. Então, esses novos ciclos, eu acho que pode dar uma leveza do bem viver. Eu acho que há o desespero pela carreira, um desespero, e pela autonomia econômica no sentido financeiro. Não só de estilo de vida, que eu acho que é bacana. Como eu trabalho com qualidade de vida, a gente quer impactar o estilo de vida, mas não só. Quer melhorar a ergonomia, as questões de sustentabilidade, a visão psicossomática. Então, só preciso dizer, não se desespere, porque vai melhorar.
Os 50 anos não é... Eu acho que a idade crítica, sinceramente, eu acho que é em torno de entre 23 e 26. Porque é a hora que você terminou a faculdade, vai ser a sua primeira pegada de agora, mercado. Né? Não, você tem que acertar o primeiro emprego. Você já foi estagiário, trainee. Aí, se você der sorte, formar boas parcerias, deslancha mais fácil. Senão, você fica patinando. Exatamente. Eu Isso tenho é uma perspectiva de gestão de pessoas no sentido do emprego. Depois tem as outras coisas, né? Uma pergunta para vocês que estão sentados aí. Essa pergunta eu faço para meus alunos mais também. Como que vocês se imaginam aos 90, 95 anos? Quem que não se imagina? Então, você tem que fazer aquilo que você mais gosta. Fala no som, na tecnologia. Você tem que fazer aquilo que mais gosta, com sua paixão. Por isso que você precisa ter autoconhecimento. Quem é você? Qual é a sua missão? Quais os seus valores, suas crenças? E o que veio fazer aqui? E, tipo assim, se você sabe o que você faz de melhor para você e para o outro, quando você acorda de manhã, você acorda igual menino e você dorme igual bebê. Então, com essa longevidade, você não pode ter muita dúvida na vida, assim, o que eu vim fazer aqui, no meio do caminho eu voltar. Porém, se você tem toda certeza o que você veio fazer aqui é tanta paixão, que você pode trabalhar os 100 anos, 120 anos, não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que está muito mais no autoconhecimento da pessoa, qual é a missão de vida, qual é o propósito de vida, mas acho que o propósito maior que tem é ajudar os outros, e você tem muito mais prazer de ajudar os outros, então essa energia faz com que você se sinta mais realizado. Uma observação que eu ia fazer, no supermercado, o pessoal contrata as pessoas caixa muito novas, né? Elas são muito impacientes. Então, contratasse os senhores de 50, porque não vai exercer tanto esforço físico. Aí colocasse... Aí, então, fica uma coisa assim legal. E as pessoas mais jovens, fortes, assim, pegam a caixa, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, uma sugestãozinha assim. E eu... Desculpe. Não, e pensando nisso que você disse, eu acho que também tem muito os ciclos da vida, né? Que muitas vezes a pessoa tem um ciclo, ele se encerra, mas não é porque ele se encerra que a sua vida vai acabar ali. De você já ir prevendo os próximos passos. E aí, está aqui no Brasil, o fundador do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, o John Kelly. Ele começou a fazer medicina, sabe com quantos anos? 48. Ele entrou na faculdade com 48 anos. Porque ele falou que ele trabalhava mais na área de tecnologia, e aí ele teve um insight. Então, ele começou a faculdade aos 48 anos, já menos ansioso, já mais consciente, com menos ego. Eu acho que há muitos mitos. Você falou de 50, eu acho bárbaro medicina do estilo de vida, eu acho bacana, mas acho incompleta, porque falta a questão sociológica e falta, claro, a questão psicológica, puxando a sardinha para o meu lado, já que é para puxar a sardinha, né? Porque só falar de estilo de vida, você atribui à pessoa uma responsabilidade que distancia da questão cultural, dos desafios de guerra, de pobreza, de imigração. Mas uma curiosidade, um estudo sobre felicidade, eu errei um pouquinho, fiz uma apresentação que eu vou disponibilizar, a gente manda por e-mail, e nesse estudo, a idade em que a pessoa se declarou mais feliz era com 53 anos, né? Então, e os casados? É um estudo científico por economistas e tal. Então, há dados que a gente vai cruzando. Mas eu acho que a... Hã? Não, é o estudo. Não, há controvérsia, né? O solteiro quer estar casado, o casado quer estar solteiro. Mas a questão é, a gente vai se apropriar disso para fazer as nossas escolhas e nosso estilo de vida. Eu adoro o termo estilo de vida. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde diz que 51% dos fatores de bem-estar e de mal-estar se referem a estilo de vida. Mas você tem os fatores genéticos, você tem a responsabilidade política pública. E quando você fala em estilo de vida, se eu tiver uma política pública favorável, legal. Mas talvez você inclua isso no teu estilo de vida, no estudo.
Mas, na verdade, isso faz muito parte da medicina do estilo de vida. Faz muito parte. Tanto essa parte de reconhecer e engajar a política pública, quanto a parte de um dos pilares muito importantes que a gente tem, é o de conexões. E aí entra tudo isso que você falou, o seu histórico, o seu contexto social e os diversos fatores. Eu até ia inteirar exatamente essa questão, que hoje 2 pontos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar longevidade e qualidade de vida tem a ver com o que você acabou de falar, que é a integralidade das aprendizagens que a gente tem sobre as dimensões do viver. Né, sobre a autoconexão física, a autoconexão com os meus estados emocionais, o quanto que eu tenho de conhecimento das conexões sociais, da qualidade dessas relações sociais, da minha autoconexão com a minha espiritualidade, com sentido e propósito. E eu acho que um outro ponto, que a professora também falou, o quanto que a gente desperta para a sensibilidade da experiência afetiva. Né, da experiência afetiva, porque quem vai nos cuidar? Ou como eu me cuido e como eu me relaciono com as pessoas, né? Dentro da minha casa, na minha comunidade. Então, o desafio da maturidade tem a ver com o desafio de ser e estar. Aí, e compartilhar. Eu digo, acho que eu queria sugerir para a nossa mediadora para cada um se identificar, porque a gente vai vendo de que perspectiva está falando, né? Que eu já vi que ela é uma ativista da terceira idade. Está sendo muito bacana a interação de todo mundo. Então, vamos acatar a sugestão da doutora, por favor, se identifica. Sim. Meu nome é Tânia, eu sou médica de família, numa época que medicina de estilo de vida ainda não existia, e sou psiquiatra. Parabéns. E a senhora? Consultora financeira. Nossa, gente, vamos conectar aqui geral. Rapidinho. Carlos Alonso. Há poucos anos, na Universidade de Taubaté, formou-se como médico um senhor de 70 anos. Portanto, sempre os que recomendam para nossas idades, sempre seguir estudando. Não diga que não estuda por não ter dinheiro. Só como exemplo, depende de cada área profissional. Tem muitíssimas palestras excelentes de graça sobre temas profissionais. Por exemplo, no Conselho Regional de Administração, Avenida 9 de Julho 3800, ao longo do ano, quase todas as semanas tem 2, 3, às vezes 4 palestras de graça, de excelente nível profissional, porque a administração serve para qualquer profissão. Estamos aqui numa casa de administradores. Outra coisa, como vocês sabem, existem excelentes cursos de mestrado em administração, MBA. Aqui, em outras entidades, todos são bons. Alguns são ainda melhores que os outros, mas não pode dizer que tem um curso realmente ruim. Em todos se aprende alguma coisa. Agora, tem que falar isso para o MEC, porque eles são ferozes. Não, disso podemos falar porque tem muita politicagem no MEC. Pode ver que excelentes cursos na USP, e aqui estamos em ambiente USP, foram criticados pelos burocratas do MEC com conhecimento muito limitado de aquilo que estão escrevendo e assinando. Outro dia falamos. O tema incita bastante debate. Eu queria só convidar para a gente dar prosseguimento, a gente continuar. Tá bom. Não, mas uma última coisa, bem rapidinho. Temos que resgatar algo que na administração não está, parece obsoleto, antiquado, que antes se falava muito, há 20, 30 anos. Management by Objectives. Temos MBA de um lado e temos MBO do outro. Administração por objetivos. Para a nossa idade, objetivo chegar aos 106 anos. Muito bem. Muito obrigada. Uma coisa que eu acho bastante importante, né? Até quando a gente está falando de propósito, acho que envelhecer é propósito. A gente pode continuar? Envelhecer. Deixa eu passar para o próximo bloco. Posso passar para o próximo bloco? Tá bom? Obrigada.
O tema incita, né? Mas está muito bom. A gente fica muito feliz. Então, vamos falar de propósito, já que, né, estamos aí na discussão quente. Como a gente se prepara? A gente falou do aspecto financeiro, né, da cobertura do INSS. Será que a gente guarda a saúde? Será que a gente é bom em guardar a saúde? A doutora Isley aqui já me deu um sorrisinho, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico preparado pelo Dr. Alexandre Kalash, e esse nome que eu não vou conseguir pronunciar, se alguém puder me acudir, mas ele ilustra, de uma forma muito simples, a manutenção da capacidade funcional ao longo da vida. A gente pode querer continuar sendo o Superman ou a Mulher Maravilha, mas a natureza, né, é implacável. Essa linha vermelha mais escura na parte de cima quando ela chega no máximo, é por volta dos 25 a 30 anos. A partir daí, biologicamente, nosso corpo começa a envelhecer. Aceitemos. Se a gente consegue manter isso pensando em condições genéticas favoráveis, em condições de alimentação e de desenvolvimento favoráveis, esse é o auge. E ele tende a se manter se a gente mantém bons hábitos e preserva essa saúde. Nessa linha mais baixa, eu levo em consideração pessoas que ou já têm uma condição genética desfavorável ou passa por um desenvolvimento ruim. E aí ela chega mais cedo no que ele chama do limiar da incapacidade, onde eu preciso de ajuda para me alimentar, para me locomover ou qualquer outro cuidado. 61% das pessoas com 65 anos ou mais que vivem nas capitais brasileiras têm hipertensão. A hipertensão vai deteriorando a saúde da pessoa ao longo da vida, vai gerando as doenças crônicas não transmissíveis, que são hoje as maiores causas de morbidade e de deterioração da saúde das pessoas. De 2007 a 2017, aumentou 60% o número de pessoas obesas na população. É muita coisa em muito pouco tempo. Um estudo publicado na Journal of Alzheimer's Disease mostrou que, ao reduzir em 20% 7 fatores que eles consideram de risco na prevalência do Alzheimer: baixa escolaridade, sedentarismo, hipertensão, obesidade na meia-idade, depressão, tabagismo e diabetes, na população como um todo, seria possível diminuir 16% a prevalência de demência no Brasil até 2050. Tempo e espaço. O que a gente quer dizer com isso? O acesso às melhores condições impacta diretamente na expectativa de vida. Esse é o mapa da cidade de São Paulo, dividido por distritos, e esse degradê de cores, quanto mais clara, mais longa a expectativa de vida. Quanto mais escuro, mais curto. Então, essa imagem mostra muito claro. Quanto mais periférico, quanto mais afastado da região mais desenvolvida da cidade, menor a expectativa de vida. Então, o componente da longevidade está associado muito fortemente a um componente social. Hoje, o SUS tem um pediatra para cada 1.500 crianças e um geriatra para cada 12 mil idosos. A gente não vai conseguir zerar esse gap a tempo. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias. Os anos da maturidade são os anos mais caros, os anos que mais demandam atenção e cuidado. E esse envelhecimento tão drástico, tão dramático da população veio no momento em que a PEC 241 congelou os gastos públicos em 20 anos. Então, toda a infraestrutura social, todo o investimento social está congelado enquanto a gente tem um envelhecimento massivo da população. Se a gente pensar em programas, em políticas públicas, eu queria só chamar a atenção para um exemplo, quando foi adotada a lei antifumo, que começou
no nível estadual e depois foi virando tendência. O Brasil tinha mais de 30% de fumantes. 10 anos depois dessa lei, a gente é um dos países que tem menos fumantes no mundo, em nível de países desenvolvidos. O Canadá, que era um país referência, tem mais fumantes hoje, proporcionalmente, do que o Brasil. O Brasil tem menos de 9% de fumantes. Isso é uma grande vitória. Se a gente pensar no impacto que isso tem na saúde pública, na saúde das pessoas, não só dos fumantes, mas daqueles que são fumantes passivos também. E aí a gente tem essa reflexão. A promoção da saúde integral, levando em conta a promoção da autonomia, combate à solidão, isolamento, a definição de um propósito de vida, melhoram a qualidade de vida e fortalece o sistema imunológico. Não teremos condições de formar especialistas em pessoas idosas em tempo de atender à explosão da demanda. Por isso, é urgente que toda a sociedade, todas as especialidades de saúde discutam uma atualização da filosofia de atendimento, menos imediatista e mais contínua. Convido aqui os nossos panelistas a debater a partir dessa reflexão. O tempo corre veloz, a vida escapa das nossas mãos, mas pode escapar como areia ou como sementes. Pois é. Temos aí uma coisa que é importante, quando a gente vê nos números ali de geriatras, São Paulo é privilegiado ainda, a gente tendo um geriatra para cada 12 mil. No Brasil, nós não temos ainda 2.000 médicos titulados geriatras no Brasil todo. Nós não temos ainda na Sociedade Brasileira de Geriatria. Quando a gente olha para a enfermagem, eu acredito, enfermeira especialista em gerontologia, é raro. Se eu pegar todas as especialidades, na psicologia, psiquiatria, quando a gente fala de envelhecimento não é sexo. As escolas de medicina, se fala no 4º ano, geralmente, só a USP que mudou, e no 2º e 4º ano hoje fala de geriatria, da geriatria, e a gente fala de doenças síndromes geriátricas. Mas a própria medicina, eu não sou profissional médico, mas lido dentro da faculdade de medicina falando de envelhecimento, e a gente percebe que é um tema ainda que não é sexo. Eu sou o cara mais antagônico e mais esquisito da Terra, né? Minha formação é música, depois eu fiz publicidade e depois fui fazer um mestrado em gerontologia, não atuando na área de saúde. Então eu sou um péssimo exemplo, tá? Não, é ótimo. Mas eu acho, e aí para vocês que estão diretamente na saúde, e aí eu passo a bola, que vocês têm muito mais conhecimento do que eu, o que a gente faz para repensar, não somente em discutir nas bases das escolas de saúde, esse novo momento, porque é um momento, o perfil de pacientes hoje é muito mais velho, não somente nos hospitais, mas nas unidades de saúde, e a gente não tem 2.000 médicos e geriatras titulados. Não sei, na área de vocês, quantos profissionais têm especialidade ou atuam com envelhecimento, porque falar de velhice não é sexo, tá, gente? Não gera engajamento. As pessoas não têm essa vontade, ou mesmo uma vocação. E a demanda, na verdade, tem muita oportunidade para quem quer atuar e falta gente para atuar. Essa é a verdade. Eu acho que a gente está num momento de paradoxo em que, para as pessoas que têm uma boa condição, que têm acesso ao que há de melhor de recurso, é o que a gente vê na capa das revistas. Está nascendo a geração que vai viver até os 140 anos. Por outro lado, quando a gente para ver a realidade dos dados, assim como o Brasil não é o país jovem, não é o país do futuro, a gente tem que encarar também que está nascendo a geração que, se continuar na mesma condição em que estamos, vai viver menos do que a geração dos pais. Vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. Então, eu acho que tem que passar, primeiro, assim, eu acho que tem que passar pela formação do profissional, porque na faculdade de medicina, por exemplo, a gente não ouve falar sobre alimentação, pasmem, a gente não ouve, não é? Sobre alimentação, sobre atividade física, sobre técnicas de gerenciamento de estresse, a importância dos relacionamentos. Quando que você vai pensar, discutir isso? Nunca, não é?
e a importância de atividade física. A gente não discute isso, e está em todos os guidelines, em todos os consensos de cardiologia, de oncologia, de tudo. A primeira questão são os hábitos do paciente. Quando vão discutir, o que eles fazem? Vamos pular essa parte que vocês já sabem o que é, ou, bom, não adianta falar isso aqui porque o paciente não muda. Então, isso é um paradigma que tem que ser quebrado, e tem que ser quebrado desde a formação do profissional. Outro lado que acho que a gente tem que atuar é, como ela falou, do cigarro, essa atuação que veio de cima para baixo foi muito importante. Não é? E a gente não vai proibir que se consuma chocolate, salgadinho, lanche, batata frita. Mas, como teve no Chile, eles conseguiram, depois de muita luta, os alimentos que são vendidos, que têm um excesso de calorias, de sal ou de açúcar, de gordura, eles têm um símbolo, é um triângulo preto e bem chamativo para as pessoas identificarem que aquele alimento não é bom. Porque a mãe compra o suco de caixinha e manda na lancheira do filho, achando assim, puxa, eu não mando refrigerante, eu mando o suco. Só que, na verdade, é pior do que o refrigerante, o suco que ela está mandando. Mas ela não tem essa consciência. Né? Eu acho que a gente pode recuperar um outro olhar, que a gente está falando muito da responsabilidade dos especialistas, médicos, psicólogos, sociólogos, administradores, políticos, mas tem uma coisa simples, a condição humana de cada um. Há pessoas que não precisam de tanta sofisticação de conhecimento profissional e já têm uma atitude favorável a crescimento, ao autocuidado, ao afeto. E por isso que eu gosto de dizer que, dependendo da visão que a gente tem das pessoas, e eu gosto de trabalhar com a visão da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar biológico, psicológico, social. Isso era anos 80, e mais recentemente, o que eles dizem, e as questões da cultura local, que eu utilizo para o trabalho organizacional, isso empodera cada um no sentido de ter uma agenda de bem-estar, e eu tenho sugerido que essa agenda envolva o cuidado biológico, que seriam as questões dos hábitos saudáveis, o cuidado psicológico, que é o autoconhecimento e a heteroestima, se sentir amado. O social é aquilo que eu compartilho, tanto com a atividade comunitária, trabalho, as questões intergeracionais, time de futebol ou outras coisas, jardinagem, então, que é compartilhado. E organizacional, atividade laboral, remunerada, voluntária ou não, que exige uma proatividade, uma responsabilidade cidadã. Então, eu acho que isso não deixa o cidadão tão sozinho. Ai, não tem médico? Não tem. Vão recorrer aos índios? Não dá, às vezes dá, às vezes não dá. Pagelança, religião, a gente tem muitas religiões, e nos presídios você tem religiões que tendem... eu atuo num grupo da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é o Fórum Interreligioso para a Cultura da Paz. São 40 segmentos religiosos. Foi agora, dia 25 de maio, na Assembleia, impressionante. O que envolve essa questão da espiritualidade, da longevidade, a médicos, a psicólogos, a sociólogos, né, a gestores públicos. Mas, se você não fizer olhar sobre a pessoa, fala, olha, se cuida, você sabe que você precisa escovar o dente. Então, você ouve, mas isso que você está comendo é saudável? Então, empoderar o olhar, a vontade, isso como uma proatividade, porque nunca a gente vai ter um número de gerontólogos suficiente. Eu acho que é legal ter. Sim, indispensável. Sim. A gente tem na Universidade de São Paulo, eu fui pró-reitora de Cultura e Extensão, a Universidade Aberta à Terceira Idade, os encontros são um presente. Então, uma senhora de 89 anos, ela dá treinamento para conte a sua história de vida, faça um livro sobre a sua história. E depois tem o grupo de Guimarães Rosa. Então, a gente tem coisas maravilhosas do que eu já chamo, não é terceira idade, são os anciões. E dão de 10. E são as opções. Tem uma professora de física que, aos 85, ganhou um prêmio na Itália agora de um novo estudo que ela fez. Ponto. A questão que eu acho é não segmentar demais, a gente tem que ser colaborativo entre nós, recuperar esse conceito de longevidade. E daí que eu estou vivendo mais? A geração lá dos 40 anos, do começo do século passado, que vivia até 40 anos, para eles era um problema naquele desenho.
eu acho que foi uma coisa que a nossa mediadora falou que é importante, é quando reduz. Você pega, por exemplo, países que têm pandemia de AIDS. A idade média de vida era 72, 75. Com a entrada da AIDS, e se a gente quiser usar Aedes aegypti e outras coisas mais, ou os refugiados, a média cai para 40. Então, você está ceifando um ciclo de construção cultural, de vida, que a gente tem esse grande desafio. A minha provocação é: tenha uma agenda de bem-estar. E aí, qual é o especialista que te ajuda nisso? É ergonomia? Então, vamos falar com o pessoal da arquitetura, engenharia de produção, o pessoal da inteligência artificial e outros bichos. Né? E quando você situa um especialista e uma diversidade, eu acho que isso não deixa a pessoa tão assim perdida. Agora, os humanos são seres pensantes em geral, né? Tem hora que a gente não é. Então, você se surpreende com dicas. Olha, não faz assim. Né? Recuperar essa consciência. Né? Uma coisa que... Assim. Eu ia fazer no primeiro bloco, não deu, vou fazer agora. Mas eu vi 2 vezes de vocês sobre quem vai cuidar de nós. Pode ser. Eu gostaria que você... por favor. Meu nome é Yolanda Cerqueira Leite. E eu gostaria que vocês expandissem um pouco. O que vocês querem dizer, quem vai cuidar de nós, por favor? O que você acha? Eu acho... Bom, se você quiser ouvir minha opinião... Então, você quer ouvir a minha opinião pessoal, eu digo, claro. Não é responsabilidade dos meus filhos. Eu vou tentar me manter independente e autônoma o máximo que eu puder, mas eu queria entender um pouco. E quando precisar? Tem uma coisa muito importante. Aí precisa dinheiro. Tem uma coisa a coisa mais importante, eu acho que na velhice, no envelhecimento, eu acredito que é a autonomia, né? Autonomia, é isso exatamente que a gente está conversando, autonomia é o ponto crucial para a gente continuar vivendo bem. A partir do momento que eu contato com vários idosos, geralmente o idoso ele tem uma queda, através dessa queda, isso, não sei quem que já teve contato com alguém que caiu em casa, através da queda ele não consegue fazer mais alguma atividade, isso gera uma depressão e às vezes em menos de um ano ele vai a óbito, por causa da queda. E não é a queda, não é a autonomia. Né? E muita gente fala se fala muito na geriatria assim, do envelhecimento ativo. E todo mundo acha que o envelhecimento ativo tem até a ver com essa questão de quem vai cuidar da gente. É o idoso que faz esporte, que é atleta, que salta de paraquedas, que é tatuado, que é saboroso. Não. O idoso que consegue levar o neto para a escola ou ir para o mercado sozinho, ele tem a sua própria autonomia, e isso é importante, né? E quando a gente fala de quem vai cuidar da gente, eu acho que o meu grande foco é eu não precisar de ninguém cuidar de mim, né? Eu acho que essa é a... Eu acho que não, eu acho que isso estimula o egoísmo e o individualismo. Sim. Tem que saber que um tem que cuidar do outro sempre, não é porque está velho ou novo. É que nem ter cachorro para não ter filho. Eu acho um desperdício. Agora, eu quero contar um caso. Sim, vamos lá. Bem rapidinho. E a minha primeira terapeuta está idosa, está com Alzheimer e tal. Ela falou, procura uma casa de idosos para eu ficar. Ela mora em Santos. Aí eu fui procurar umas casas de idosos e tal. Falei, nossa, aqui que eu quero ficar. Aí eu falo para o meu filho, olha, já sei, fiquem tranquilos, onde a mamãe vai ficar daqui a um tempinho, tal, pode ser antes, a gente nunca sabe, no dia de amanhã. Mãe, você vai ficar comigo, a gente adora cuidar de idosos. Eu falei, vocês vão me atormentar na primeira semana. Mas na hora que ele falou, não, a gente vai cuidar de você, mostrou que eu dei uma boa educação para o menino, 42 anos. Por quê? Ele sabe que ele tem uma responsabilidade, mas não tem uma obrigação. Ele tem que me ajudar a fazer uma boa escolha. Então, eu acho que a questão do quem vai cuidar de mim, ela é boa, porque ela vai provocar a questão do cuidado. E a professora Helena Irata, uma beleza de socióloga, escreveu um livro, Quem Cuida dos Cuidadores. Porque hoje você tem as mulheres solteiras, viúvas, que nunca trabalharam, né? E depois você tem hoje um grande mercado de trabalho. Então, essa coisa do cuidado, eu acho que é uma revolução ocupacional, como gestora de pessoas. E a gente não pode perder a oportunidade. E fora que, às vezes, são pessoas quase da sua idade que estão cuidando. Né? É idoso que cuida de idoso. Isso é um cenário que é real. É muito curioso. Né? Acho muito... Eu conheci uma idosa de 96 anos que cuidava do filho com Alzheimer com 75. Né? E assim, a gente começa Olha, a ver isso é outro... tem muita coisa boa. Posso?
Então, eu sou a Silvia, eu tenho 54 anos, e meu interesse em longevidade é muito a questão profissional, né? E eu acho que essa questão da autonomia passa muito pela questão financeira. Então, assim, eu trabalho no Great Place to Work, que é uma consultoria que a gente trabalha com clima organizacional. A gente faz o ranking das melhores empresas para se trabalhar. Para vocês terem uma ideia, 150 empresas melhores. Sabe quantas pessoas acima de 50 anos têm? O percentual é 3% acima de 50 anos. Funcionário, então, mas eles são RPA e PJ. Estão todos ali. Não, mas... Então, quando o RH entrevista alguém acima de 45 anos, estou falando de trabalho formal, né? Tanto que o próprio Morris, na Marketing Job, ele está trabalhando em empreendedorismo, né? Então, eu acho que essa questão da autonomia passa muito pelo dinheiro, né? O meu pai está com 86, é separado da minha mãe tem 80, eu tenho um irmão excepcional. A minha mãe, ela é cabeça ótima, faz um monte de curso, ela não parou, ela é uma pessoa cheia de energia, mas está falida. Então, assim, hoje eu com 50, que fiz uma transição de carreira, eu sustento minha mãe, sustento meus filhos, que são adultos, mas ainda não são, né? Uma faculdade hoje custa 4, 5 mil reais, né? É uma faculdade particular. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão trazer para a conscientização das empresas, que as empresas têm que começar a olhar nesse assunto, sim, abrir espaço para as pessoas se reinventarem, se atualizarem, se refazerem e começar a contratar gente mais velha. Eu acho que vai ser uma necessidade daqui para frente, mas hoje a empresa não precisa. Está cheio de gente procurando emprego mais barato, com mais experiência. E a criminalidade. Isso. E a outra questão também, eu acho que é ajudar o jovem, quem tem 30, a puxar a orelha e falar, faz uma reserva financeira, porque todo mundo vai precisar, né? E eu acho que quem vai cuidar da gente são os amigos, né? Hoje o co-living hoje está na moda co-living, né? Não é mais república. A gente vai ter que fazer república de pessoas mais velhas para um ajudar o outro, né? A gente vai ter que ser colaborativo, porque filho não vai cuidar da gente. Assim, eu estou cuidando dos meus pais, mas meus filhos vão cuidar de você. Eu não sei se porque eles o seu problema não é intergeracional. O seu problema é questão de classe social, classe média. A classe operária foi o paraíso. Eles estão se resolvendo. Você vai na periferia, bem ou mal, há uma estabilidade. Tem uma comunidade, né? Não. O orçamento está equilibrado. É uma questão contábil. Eles sabem como faz. Não. A classe média, entre aquela que acha que um dia vai ser classe alta, ou a aristocracia decadente, que herdou um monte de coisas, tem que pagar IPTU e tudo mais, ela está toda pirada. Se você levantar quem tem dívidas e tem que sustentar a família... Eu vejo e falo, nossa, às vezes eu me desespero. Não, daí eu falo, 80% dos meus pares têm problema patrimonial, problema de orçamento, problema de custo. Você acha que pode, mas não pode, vai fazer uma viagem. E qual é a profissão que dá um dinheiro hoje? Ser youtuber, não sei o que lá. E você precisa de que custo? Faz dentro do quarto o programa, e quantos likes já gera dinheiro. Então, eu acho que a classe média... estudiosa, então ali apareceu baixa escolaridade. Tenho muitos colegas com Alzheimer, mas muitos, e demora para cair a ficha porque está arrumadinho e educado. Quando viu, a pessoa está com o miolo mole, ó. Então, eu queria só te dizer, não se desespere, você é igual a 75%, 95% da população urbana que teve acesso a algum tipo de profissão e educação. Então, aí é se juntar e ver outras soluções. Mas eu acho que seus filhos vão cuidar de você. Como eu trouxe meu filho para ouvir aqui. Oi, que bonitinho! Oi, que coisa mais bonitinha! Mas, assim, como membro de uma equipe de cuidados paliativos, eu acho que um grande aprendizado que eu tive foi assim, quanto mais rápido a gente percebe e aceita que a gente precisa de ajuda, melhor. E você vê assim, eu acho que quando a gente vê o paciente já no momento final da vida, eu acho que a gente vê muito assim, ele morre da maneira como ele viveu, mas não de saúde, mas de relacionamentos. Isso daí é muito gritante.
As famílias em que você vê que há um diálogo mais aberto, mais transparente, o idoso fala assim, olha, eu não quero ninguém se privando de nada para cuidar de mim, porque é assim que eu quero e é assim que eu me programei para isso, ou vocês me ajudam a bancar isso, porque eu não quero privar vocês da vida, é uma coisa. Eu acho que isso, assim, você tem que ser muito claro do que você quer, desenvolver isso ao longo do tempo. Porque, às vezes, a coisa acontece muito rápido, você tem um AVC e não dá tempo de você programar isso com a sua família. Aí isola, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade. Verdade. Então, você não tomou remédio para deixar. Não. Falar de morte Microfone. E é uma coisa que eu comecei a fazer com a minha própria filha. Falar da minha própria morte. Porque a minha pergunta, comecei lidando com profissionais de cuidados paliativos, minha pergunta é, se eu tivesse hoje uma doença onde me pode levar à morte, como que eu gostaria que fosse meus últimos dias? Quem eu gostaria de estar perto? Ou seja, perguntas que a gente foge, mas a gente precisa se fazer. Eu comecei a falar assim, daqui 10 anos como eu vou estar, minha família, daqui 20 anos... Falei, daqui 10, 20 anos, talvez minha mãe não esteja comigo, tá? Como que eu vou estar? A gente começa a se fazer essas perguntas porque um monte de gente, né, eu acho que tem fases que não morre ninguém perto da gente. E tem épocas que em um ano vai uma porrada de gente. Né? Parece que... Né, e a gente tem que começar a fazer essas reflexões, porque isso faz parte também do envelhecimento. O envelhecimento é um processo biológico, a gente já nasce envelhecendo. Mas a gente tem muito medo, né, quando a gente fala de velhice, e eu acho que é um problema na América Latina em geral, a gente tem medo de falar da morte. E eu queria até perguntar para você, como que a gente pode, já que você é especialista em cuidados paliativos, como que a gente pode abordar um tema que as pessoas enxergam tão escuro? Porque, na minha visão, cuidados paliativos não é para falar de morte, é para falar de vida. Né? E como que é isso? Ele está de costas para mim, ele não fica me vendo acelerar. Eu acho que encarar como a única certeza que a gente tem na vida, mas vendo que vai fazer parte de um ciclo. Então, conversar com maior naturalidade possível, sem ficar pondo drama. Aquela questão bem de mindfulness. É sobre exatamente isso que a gente está conversando, não é sobre tudo que fica em volta. Não é? Então, de manter diálogos diretos e francos com os nossos familiares ou com os nossos amigos sobre o que a gente espera, até para a gente alinhar a expectativa. Meu filho, eu quero muito que você cuide de mim. Meu filho não quer isso. Então, realinhar a expectativa para ir da melhor maneira possível. E hoje em dia você pode fazer, inclusive, um documento, que são a diretiva antecipada de vontade, que pode ser registrada no cartório, e você detalha da maneira... Diretiva antecipada de vontade. E você pode detalhar no grau que você quiser, e, muito importante, você pode modificar a hora que você quiser também. Mas é uma maneira de você assegurar que o que você deseja seja respeitado. Só um minutinho. Eu acho que a gente não pode esquecer, não dá para adivinhar o futuro. E se a gente começa a querer falar demais de morte, quando tem que falar de vida, de cuidado, a gente perverte a construção afetiva de qualquer pessoa. Então, fala de morte de vez em quando perguntar, porque é a pegada. Não dá para adivinhar o futuro. Eu acho que o que garante é a qualidade do afeto. O que emerge, como você incorpora e como você interage. Ele me ama, eu me sinto amado, me sinto respeitado e sei que posso construir um tipo de autonomia. Esses dias eu vi, a pessoa tinha escrito que queria ser cremado, e as ex-esposas, não, vai ficar muito caro, a gente vai enterrar. Então, simplesmente, eles estavam ignorando. O cara tinha sido meu namorado, meu namorido. Falei, gente, está escrito, o que é isso? Para economizar um dinheiro para quê? Porque aquele desespero de conta que tem que pagar, deixa a conta para lá, o patrimônio é dele. Então, não é uma garantia estar escrito no papel. Porque na hora que a pessoa está morrendo e os motivos pelos quais ela morre, eles são secretos. E, às vezes, a pessoa puxou o tubinho e o cara morreu. Então, eu acho que uma das garantias, eu acho que é legal, eu também penso em fazer um videozinho, né? Tem o filme, de que vai estar com Alzheimer e tal. Eu acho que é uma paz para a gente, mas o que vai acontecer mesmo,
E por isso que eu gosto de garantir a questão do vínculo. Mas são desejos, né? E cada um vai dentro do estilo de vida de cada um. Legal. Estou pensando em todas essas reflexões. Está funcionando? É hora da gente pensar a gente mesmo, pensar em descobrir as verdades sobre nós mesmos. E quais são as nossas potencialidades. Como é tempo de futuro. Então, eu peguei o resumo de um livro que chama The 100-Year Life, Living and Working on Age of Longevity. A vida de 100 anos, vivendo e trabalhando na era da longevidade. Os autores não são da área de saúde, não são da área de psicologia, são da área de gestão, de marketing e de economia. E eles fizeram, resumidamente, essas tendências. As pessoas trabalharão até os 70 anos. Existirão novas funções e habilidades. Segurança financeira não será o principal. A vida não será mais dividida em 3 estágios: infância, idade adulta e velhice. A vida, ela vai recomeçar, ela vai ter vários ciclos ao longo desse processo. Transições serão corriqueiras. A recriação é mais importante que a recreação. A gente não vai mais para a idade que agora chegou a hora de descansar. A gente vai para a idade que é a hora de se reinventar. Relações de família e de trabalho se transformarão. Aumentará a experimentação. A gente não vai ter mais essa perspectiva de vida linear. A gente vai se reinventar, a gente vai experimentar novas formas de viver. Seremos e pareceremos mais jovens por mais tempo. E aqui a gente tem uma pesquisa da Macama, Agência de Comunicação, justamente tentando entender esses estereótipos em volta do envelhecimento. Quem mais se preocupa com a morte são as pessoas nas faixas dos 20 anos. Quem mais se preocupa com o envelhecimento são as pessoas na faixa dos 30 anos. Quem menos se preocupa com o envelhecimento, as pessoas na faixa dos 70 anos. Já era, né? Já era. Espera aí. Acha, aproveita a vida. O joelho não ajuda, nada ajuda. E 2/3 das pessoas com 70 anos ou mais acreditam que nunca se é muito velho para encontros casuais. Aqui... existe esse mito que depois dos 70 você não pode mais namorar. Mas tem namorado? Eu falei, desculpa, hein? Mas você tem que encontrar... Não, faz parte da vida, né? É uma surpresa, né? E aqui, uma seguradora especializada em pessoas com mais de 50 anos, que a gente está acostumado a ver a imagem da seguradora, o casalzinho, andando na praia, curtindo os netinhos, né? Então, bem-vindo à vida depois dos 50. Só um minutinho. E aqui, depoimentos de pessoas que se reinventaram depois dos 50, e o mote da seguradora tem muita vida. E alguns movimentos culturais que consagram essa nova visão acerca da longevidade. A gente vive agora a discussão do ageísmo, ageism, que é um termo em inglês, cunhado pelo Dr. Robert Neil Butler em 1969, que é basicamente a discriminação de pessoas ou grupos por causa da idade. No Brasil, é traduzido ainda sem um termo unânime como etarismo, preconceito etário ou idadismo. Na comunicação, abandonamos os termos como velho, velhinho, gagá, e passamos a adotar idosos, terceira idade, e chegamos aos maduros. Em marketing, é comum expressões como economia prateada, melhor idade ou maduros. Parece linha da CPTM, né? Parece. Prateada, rubi, nada a ver. E aqui algumas representações dessa revolução, o Congresso da Longevidade,
que vai reunir empresários, vai reunir pessoas para discutir a economia voltada a pessoas com 50 anos ou mais, a virada da maturidade, que já está na 3ª edição, com atividades na cidade inteira voltadas para o público maduro, o Maturifest, que aconteceu recentemente, foram 3 dias para discutir o empreendedorismo, discutir a formação profissional a partir de 50 anos. Ali, na foto, na parte de cima, a dona Helena Chargel, de 79 anos, que criou e é a garota propaganda de uma linha de roupa íntimas para mulheres. Aqui nessa foto do meio, Luciano Benetton, que aos 84 anos resolveu estrelar uma campanha da própria empresa ao lado dessa modelo sudanesa. E aqui a Madonna, mostrando o que ela pensa do preconceito de idade, né? Mostrando aqui os glúteos. Exatamente. No baile de gala do Met. Então, a gente gostaria de encerrar esse bloco, o próximo bloco. Dentro de mim, bem no fundo, há reservas colossais de tempo. Futuro, pós-futuro e pretérito. Um trecho do poema Idade Madura, de Carlos Drummond de Andrade. Então, gostaria de convidá-los a refletir sobre essa reinvenção. Me causa um desconforto um pouco essa questão de ser assim, a pessoa de 50 anos é muito diferente da pessoa de 90 anos. Você coloca como idoso, você tem 4 gerações de velhos ou idosos totalmente Está tudo no mesmo diferentes. saco, né? Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? Então tá bom. O meu comentário é que eu acho que tem muito marketing em cima disso, bem dentro do que... Ricardo, né, Ricardo? Williams. Ah, igualzinho. Williams falou. E assim, essa modelagem, essa segmentação, às vezes dificulta a experiência de coisas mais leves, mais bonitas e, particularmente, intergeracionais. Então, o Jung já falava da importância da relação intergeracional do bebê em relação ao idoso, o bebê buscando entender o mundo, o idoso recuperar e como essas coisas dão um limite. Então, tudo bem, são coletivos, está na moda, mas eu tenho... vamos dizer que uma pessoa está muito deprimida, vazia, e daí resolve fazer uma tatuagem como da Madonna. Eu acho que, mesmo se ela tivesse 20 anos, aquilo é ridículo, para a minha estética. Tudo bem, impactou tal. Então, a minha pergunta é, será que tem muito marketing? Muita gente só querendo vender, em vez de querendo valorizar a pessoa como seu ser essencial, autônomo e ponto. Então, acho que está, de novo, aquela voracidade do mercado. Estamos numa escola de negócios, e eu digo, tem que ser produtividade saudável e sustentável. Eu acho que a gente está repetindo o que aconteceu na Revolução Industrial. Segmenta, fala, tem que ser assim, parametriza, em vez desse espaço, né? Mas isso é uma viagem no marketing. Me incomoda muito estereótipos de envelhecimento. Geralmente, a mídia mostra 2 tipos de coisa. Ou é o super idoso saboroso, ou é o idoso demenciado com Alzheimer estopiado numa cama. Tá? Que a família abandonou, que o hospital não atendeu e que ele morreu na porta do hospital. Esses são os 2 tipos. Envelhecer é único. Cada pessoa envelhece de forma totalmente diferente. Tipo, ninguém fala da velhice tipo a vovó Palmeirinha. Ela é uma idosa ativa também. Da idosa, da nossa família, da nossa avó, da nossa mãe, que é a idosa comum, que é o ser humano comum. Esse é o idoso comum, aquele que convive com a gente, né, no nosso dia a dia, os nossos velhos. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, olhar para os nossos. Humanizar, porque os estereótipos que a gente vê de mídia é muito distante da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela não se identifica, né, assim como a minha avó, aos 92, ela ia para o banco e falava assim, o velho era o outro. Eu fui no banco, estava lotado de velho, ou seja, ela com 92 não é velho, o velho é o outro, né? Então, assim, então é muito complexo, eu acredito, e eu peço, né, para a gente tirar os estereótipos. Porque quando eu falo de uma pessoa de 60, ela é totalmente diferente de 70, de 80, de 90. Eu estou falando de 3, 4 gerações com necessidades específicas e 4 gerações que viveram mundos totalmente diferentes. Mas né? Uma coisa única. Sim. A humanidade, necessidade
são coisas universais, né? Exatamente. É gente. Que são os capitais que a gente tem que ter, né? Capital social, capital financeiro, capital físico, né? Alimentação, ou seja, quais são os capitais que eu tenho que adquirir, que eu tenho que ter para mim poder ter autonomia, ter um bom envelhecimento e poder, de alguma forma, ter um bom futuro, né? E é isso que eu deixo a pergunta para a gente repensar. Porque a gente não vai ficar maduro de repente, não é? Então, do mesmo jeito que a gente tem que pensar da parte financeira, que é muito importante ter essa programação financeira, e que eu acho que eu fico muito preocupada, porque a minha geração não tem muito isso. Eu vejo que é aquela coisa assim de tenho dinheiro, não vou comprar casa porque eu quero viajar, porque eu quero usufruir, não é? E não pensa no futuro. Penso também na parte social e de afetos, das relações que você tem mesmo, porque você precisa ter dinheiro. Mas a gente vê muita gente que não tem dinheiro, mas que tem muito suporte social. Então, é o vizinho, é o amigo, é a ex-cunhada. A gente vê muito isso, essas interações. Os laços que ficam são os que vão te dar o suporte. Podem te dar o suporte nesse momento de necessidade. E eu falo isso muito pensando, esse último final de semana, coincidentemente com este evento, eu tive 2 aniversários de tias-avós na minha família, uma de 102 anos e outra de 103. E o que elas têm em comum, que tem a parte genética, lógico, mas eu acho que o que eu perguntei para elas e perguntei para os familiares, o que você acha que foi determinante? E eu concordo. É essa vontade de viver, é de ter coisa para fazer, de ter interesse. E como a pessoa tem interesse, ela fica mais interessante também. Então, ela mantém os laços, mantém os relacionamentos, dá tempo de ter raiva de alguém, mas também de fazer as pazes. Não é porque é idoso que está lá parado na frente da televisão. Não, a vida vai acontecendo. Então, eu acho que assim, elas estavam cercadas de amor, não só de familiares, mas como de amigos também. E tiveram uma história de vida muito interessante, de serem muito ativas. Uma delas, eu descobri por acaso, ela namorava escondido, tinha 40 anos. Porque eu pensei que era um rapazinho. Não. Durante 40 anos ela namorou escondido com um senhor. Era a mesma idade. Ele já faleceu antes que ela. Então, eu vejo nisso, assim, a nossa energia tem que estar em movimento. Gente, é tanto assunto, eu lembrei de 2 relatos. Um é sobre seguradoras, uma seguradora inglesa, que uma dos itens era quantos novos amigos você faz por semana, por mês, não lembro bem o período. E dependendo do número de amigos que dava por aquele período, aumentava o preço do seguro, porque ela ia durar mais. Então, faça novos amigos. E há estudos que é essa coisa da renovação dos vínculos. A gente quer os velhos amigos sempre por perto e para sempre, mas os novos amigos contam. E a outra questão, essa questão com quem você está. O seu dia a dia, tem idosos que preferem morar sozinhos e duram mais. Porque, dependendo de quem está do lado, naquelas pequenas manias, tal, a pessoa morre antes. Por ficar atormentando, porque vai tomar muito café, pouco café, queijo, tal. Então, deixa. Não é só autonomia, é privacidade. E eu lembro de uma condessa espanhola, há uns 3 anos, foi caso na mídia, que ela ficou viúva, riquíssima, é da família real, e ela ficou viúva aos 80 anos, 82, e ela ficou noiva do amigo do esposo, que tinha 62. A família bloqueou os bens, deixou um pouco de dinheiro, e ela fez um casamento de noiva, roupa rosa, tudo mais, e viveu por uns 8 anos, morreu, acho que ano passado. Mas foi um escândalo. Então, é um escândalo você querer ter uma vida afetiva, né? Daí envolvia, não, ele só quer dar o golpe do baú e tudo mais. Preciso pegar foto no jornal, estava, por acaso, na época, lá na Espanha, eu falei, nossa, essa é decidida, né? Então, é curioso como essas disrupturas na condição de anciã, eu acho que elas mostram que a vida tem mais coisa para... Os idosos, os anciões, né, podem ter uma vida mais divertida, né, não só confinados.
envelhecer é transgredir, né, muitas vezes. Eu conheci algumas idosas que ficaram viúvas e foi um momento de libertação delas. É a Tomi Otaki. Aonde, quando ela ficou viúva, foi o melhor momento da vida dela. Eu faço o que eu quero, agora eu sou liberta. E é exatamente assim, muitas vezes, muitas vidas é assim. Exatamente. Isso pode incentivar uma política pública de mate o seu par, hein? Cuidado. Ou para o par, fique esperto, que senão eu vou te botar para fora. Exatamente. Posso falar? Pode, por favor. Ok. Eu tenho... meu nome é Ana Luísa Boranga, eu sou administradora de empresas. Eu trabalhei muito, durante muitos anos, e perdi meu pai há 1 mês. Meu pai ficou viúvo com 72. Morreu com 93 agora. E quando a minha mãe morreu, ele disse que ele estava velho. Eu questiono muito vamos dizer, essa linha de pensamento dos 50 anos. Uma, porque eu estou com 67. E realmente eu acho que meu pai tinha razão. Ele diz: o corpo não acompanha a cabeça. É um fato. Você pode até parar de fazer um determinado negócio e eu estou montando outro negócio a essa altura, em outra linha, tá certo? Já dei aula na GV, já tive consultoria, já fiz de tudo, livro, tudo que quiser. Então, é outro momento. Eu quero trabalhar porque eu quero me ocupar. E meu pai, nem isso, ele não se deu o trabalho de trabalhar. Ele casou de novo, ficou muito bem, e ele morreu não porque ele estivesse mal, mas porque ela está com Alzheimer. Tá certo? Então, veja, eu acho que a vontade de viver é muito importante. Eu acho que é isso que dá. Se você está com um problema de saúde, você supera. Sabe? Eu acho que é plenamente superável. E contar com criança ou com filho para tomar conta, no meu ponto de vista, é uma coisa absurda, porque é um egoísmo nesse momento. Nós vivemos no outro mundo. Esse mundo atual, eu tenho 2 netas que estão fora do Brasil. Minha filha está fora do Brasil. Tá certo? Eu estou com uma só no Brasil. Então, eu tenho 2. Se você tiver 5 filhos, você fala: bom, alguém cuida de mim. Mas não é por aí. Você não pode colocar nas mãos dos nossos filhos, dessa geração de 40 e poucos que você está falando, que é a sua, colocar a sua, vamos dizer, a sua vontade de que alguém cuide de você. Tem que arrumar onde vai ficar, tem que arrumar... Lógico, você tem que ter muitos amigos. O social, para mim, eu acho que é o mais importante de tudo. Talvez o teu círculo de amizades, né? Superar o círculo profissional, por exemplo, é uma transição. Você foi de um círculo, o caso da Yolanda aqui, que é o mesmo também, né? Trabalhou muito, fez uma carreira brilhante, maravilha, mas é outro momento. E você sai do círculo profissional para passar para o social. Para daí, sim, então vai frequentar clube, vai tomar chá, coisa que nunca passou pela minha cabeça, né? Mas, enfim, são coisas, são paradigmas que você quebra para você mesmo, não para os outros. Eu acho que isso é uma coisa importante. Onde vai morar? O dinheiro está ponto pacífico, né? Lógico, você tem que ter, senão já acabou tudo. Então, no depender do governo, também não tem mais cabimento. Né? Acho que é uma política de governo. A gente brasileiro está acostumado com a política do governo, mas por si não faz alguma, não muda o trajeto. Né? Eu me lembro de um tempo atrás, saber que isso eu acho interessante. Construção de comunidade é um pessoal da Unicamp que estava fazendo um condomínio para idosos, e eu acho que é em Americana, se não me falha a memória, é por aí. É uma coisa que acho interessante. Então, pensar aonde você vai morar, com amigos, tem que ter criança e tem que ter velho, não adianta ter só velho. Né? Então, não é um problema psicológico, não é, eu acho que é um problema mental. Fazer testamento, óbvio que eu já fiz testamento, já mandei, já nomeei quem tem que desligar se tiver que acontecer, mas não é por aí. Eu quero ser cremada. E ai de quem não for, não vai dar nada, porque problema, você entendeu? Você quer. Não tem que alguém chegar a questionar. Mas eu acho que tem diferentes níveis de cuidado. Você tem que nomear a pessoa. Você vai no cartório, nomeia, ponto. Aquela pessoa tem que tomar conta.
Mas não é o cuidado de ser enfermeiro, mas o cuidado de ser uma referência de sucessão. E você se sentir amiga, eu criei meu filho, criei meu neto, eu quero, o cuidado é quero o seu bem, mãe, seu bem. O rompimento familiar, eu acho que ele não é muito saudável. Mas não é um rompimento, é inevitável. Os filhos têm que trabalhar. Não, mas isso não quer dizer que eles não estão cuidando na versão. Estou preocupada com a minha mãe, quero saber como ela está. Ótimo. Isso. O mundo eu quero dizer que o cuidado. Eu acho que o mundo ficou pequeno. Você está morando aqui, o outro está morando em outro país, o outro está não sei onde. Então é pelo Skype. Mas é um cuidado relativo. É isso. Mas não dá para colocar nas mãos deles a responsabilidade de cuidar. Eu tenho um ponto que é uma reflexão que eu estou fazendo exatamente nesse momento, que é essa questão de quem cuida. Né? Minha mãe ela tem 72 anos, eu tenho 47, eu tenho um filho de 16. E a minha mãe sempre foi muito ativa. Só que ela já começa a dar pequenos sinais de déficit cognitivo, não Alzheimer, ela lê francês, ela estuda, ela se estimula intelectualmente, mas eu já noto uma certa vulnerabilidade nela, física, que ela não tinha, e que eu ficava assim, quando minha mãe precisar de cuidados, que eu sou filha única, como é que eu vou apoiar minha mãe? E isso ficou muito na minha cabeça, e é muito interessante porque ela sempre morou comigo, ela decidiu voltar para o Rio de Janeiro, que ela queria morar no Rio de Janeiro. E aí lá, teve uma série de situações, ela perdeu a bolsa dentro do ônibus, e aí ela voltou para cá, e desejosa de voltar para o Rio de Janeiro. E eu e meu filho, a gente tem conversado sobre essa questão, sobre como é que a gente vai cuidar se a vovó, né, fica mais vulnerável. E ele fica incomodado, porque ela desorganiza, às vezes, a casa, mas eu tenho debatido com ele essa questão de que ela cuidou dele, ela me ajudou muito no cuidado dele, e refletir o quanto que a gente tem que também metabolizar. E, por exemplo, eu estou no momento que eu pedi demissão do mundo corporativo para ter mais coerência com uma vida plena. Então, hoje eu trabalho com consultoria, mas eu quero viver estando mais com meu filho, estando mais com minha mãe. Então, eu tenho refletido e debatido com ele essa questão do quanto que eu na crista da onda profissional, já estava sendo chamada para cargo de diretoria médica, e eu falei assim, mas qual é a vida que eu quero viver, qual é a vida que eu quero ensinar para o meu filho, e qual é o equilíbrio de reduzir uma renda, de ter, de ser, de estar, de afeto. Então, a gente está exatamente nesse momento refletindo entre nós, principalmente eu e meu filho, essa questão do cuidado. Então, eu acho que é uma discussão que gera um crescimento tremendo. E quando a gente fala com outras pessoas sobre essa perspectiva, elas também param, porque a gente está numa aceleração, num afã de poder, de status. E qual é a vida mais equilibrada que a gente pode viver? Que é também ter reconhecimento profissional, eu continuo trabalhando, mas em algum momento minha mãe vai precisar muito de mim. Em algum momento ela vai precisar muito de mim, e eu vou ter que estar ali. Por que eu não estaria ali? Isso é uma... Só um minutinho. Isso é uma demanda que você tem, que milhões de pessoas têm essa mesma demanda. E essa discussão que a gente está fazendo aqui, que além desse cuidado que você tem de querer entender, e muitas vezes a gente se sente sozinho, muita gente se sente sozinho. E profissionais que são geriatras, que quando vai cuidar da própria mãe, fala, eu não sei cuidar. É por isso que é importante a gente ter o aparato e muitas vezes ter ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, ou de empresa, ou do que for, eu não sei. Mas não, eu acho que se sentir sozinho não é bom. E a gente se sente sozinho às vezes. Eu passei isso com a minha avó, mesmo sendo especialista no envelhecimento e tal, aonde, quando o cuidado é com o nosso, é diferente. Porque você tem vínculo emocional, você tem outras coisas que envolvem, né? E não é uma coisa fácil, né? Eu acho que todo mundo aqui já acompanhou, já teve alguém na família que precisou de cuidado especial. E não é fácil. Então, por isso que quando a gente pergunta quem é que vai cuidar da gente, né, não é só a questão do medo, assim, eu vou ficar sozinho. Até porque tem uma coisa que hoje é muito comum, né? Tem uma frase que a gente diz que é o seguinte, hoje a gente tem muitos idosos que são órfãos de filhos vivos. Isso é um fato, né? Então,
Pode falar. Não, eu acho que é muito particular. É muito particular dentro de cada casa. Assim como quando a gente tem nenê, que vem um monte de pitaco de todo lado, só que você sabe o que funciona e você tem que estar consciente de ver o que você quer. E acho que quando chega nesse outro extremo da vida também, isso é muito particular. Porque, para a gente, é muito fácil pensar nessa parte financeira, que banque, tudo isso. Mas, se pensar em Brasil, não tem. A persona do brasileiro não tem condição financeira para escolher onde que quer ficar. Ele depende de um arranjo. Mas eu queria dizer da experiência mágica de poder acompanhar o envelhecimento de avós, de pais, de amigos, aí no meu caso da minha terapeuta e da minha avó também, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Eu falo, gente, que bom que eu estou aprendendo com eles esse envelhecer. E eu sei que eu estou fazendo parte da história deles. Nesse momento, isso vai incorporando e vai. Então, a minha filha, avó, ela vai ter o teu nome e tal. Então, são coisas, e a minha filha sabe que tem o nome por causa da avó. Então, isso é o patrimônio cultural e afetivo que faz as pessoas serem menos depressivas, menos violentas e menos, assim, vorazes pelo imediato. A gente está construindo um mundo melhor, eu acho que mesmo com a morte. Tem uma experiência no livro chamado Origens, do Leakey, vou gastar um minutinho, em que eles acharam os restos mortais, que o que eles dizem que é o primeiro sinal de humanidade, foi no Quênia. É um livro maravilhoso. Se calcula entre 60 e 80 mil anos antes de Cristo. Então, tinha um adulto morto. Em volta, eles encontraram restos de plantas medicinais e o que seria pessoas que ficaram ao redor dessa pessoa morta. Era um ritual funerário e os antropólogos, os paleontólogos, bom, aqui é um sinal de vida humana, apesar de ser um funeral. Que a hora que eu sei que o outro fez parte da minha vida, há um limite entre a vida e a morte. E o cuidado, eram plantas medicinais, é uma forma de você preservar aquilo que cada um construiu, se foi, mas ele vai reproduzindo a cultura do amor ao próximo e do respeito. Né? Está no livro Origens, é bem legal. Eu queria fazer só um comentário. Uma vez eu li uma frase, não sei de quem é, mas eu acho que é muito oportuna, é bem curtinha. Meu nome é João Luiz, eu sou jornalista. Diz assim, o futuro é uma sucessão de presentes. Muito legal. Muito bom. A gente está encaminhando, então, para o encerramento do evento. Eu gostaria de agradecer. Eu ia pedir uma palavra de encerramento, mas todo mundo já fez isso sem que a gente solicitasse. Eu vou convidar o Alfredo, então, para fazer o encerramento. Convidamos vocês para continuarem esse debate aqui nos fundos do auditório, um coquetel que vai ser servido com todo carinho para todo mundo. Obrigado. A Ana deu o aviso mais importante não, mas extremamente importante, já que a conversa está tão boa, a gente pode continuar conversando lá. Então, vou pedir só mais 2 minutos. Obrigado, Ana, pelo trabalho. Queria agradecer muito. Doutora, a senhora tirou um peso da minha consciência hoje. Eu fui seu aluno. Eu fui seu aluno e falei assim, meu Deus, eu olhei para a minha cara, olhei a sua foto, falei, eu não posso falar que eu sou aluno dela, ninguém vai acreditar. Quando você falou, eu era mais nova que... É verdade, da professora, a senhora era mais nova do que... Mas eu entendi hoje. Mas fiquei tão... Então, mas mesmo assim, eu não quis falar no começo, falei, não vou fazer isso com a Ana, mas você, e foi um privilégio ter aula com você. Fala no microfone, professora, por favor. Imagina, ela foi minha aluna há uns 10 anos, Alina. Um show. E eu falo, aluno de hoje é o colega de amanhã e para a vida toda. Então, trate bem seus alunos. Você conseguiu. Queria agradecer muito a presença de vocês, muito também o interesse que vocês demonstraram no debate, é muito importante, pena que a gente tem um tempo contado para isso. Eu queria pedir à Cristina, que é nossa conselheira e nossa colega, que entregasse uma lembrança, realmente só uma lembrança para os nossos debatedores, e agradecer muito pela presença de vocês, né? E
e pelo nível de interesse e de vontade com que conduziram esse trabalho. Muito obrigado. Ok. Nós vamos disponibilizar o link com as apresentações, os dados colhidos pela Ana e pela apresentação que a professora trouxe. Ela falou, pô, eu vou fazer, não vai. Como que não? Não vai poder fazer. Né? Mas a gente vai disponibilizar depois esses dados para vocês. Vamos, gente, conversar um pouco no coquetel. Muito obrigado e aguardo vocês no mês que vem.